O Red Bull Bragantino, na primeira temporada do clube na Libertadores, vai precisar, na última rodada, de um bom resultado contra o Nacional, que é o time que mais vezes disputou a competição internacional. Então é isso, olá pessoas, mais um vídeo aqui do RS Análises, aqui no canal DP Channel. Você está percebendo que o cenário é outro, porque eu estou em Montevidéu, vim acompanhar a partida do time do Red Bull Bragantino contra o Nacional, jogo decisivo que vale a última vaga no grupo C. A primeira vaga é do Estudiantes, que tem 13 pontos e está classificado já e garantido também em primeiro, e joga contra o Vélez, enquanto o Bragantino joga contra o Nacional. Os dois times ainda com chance de classificar, né? Além do Vélez, o Bragantino tem 5 pontos, tem mais saldos do que o Vélez, tem mais gols de saldo que o Vélez, o que faz com que o Bragantino tenha vantagem no empate com o time do Vélez, e depois tem o Nacional que tem 4 pontos. Se o Nacional vencer o Bragantino, ele classifica também, caso o Vélez não vença o Estudiantes. E nesse cenário a gente chega para a partida decisiva. O Bragantino joga no Gran Parque Central, que é o estádio do Nacional. O Nacional é muito forte em casa, mas está tendo seus problemas. Perdeu o último jogo lá em casa pro time do Vélez, perdeu de 3-2, um jogo cheio de idas e vindas. E o Nacional não está numa boa fase, apesar de ser o segundo colocado no Campeonato Uruguaio. É um time que, com o Pablo Repetto, que começou nessa temporada como técnico da equipe, foi se encontrando aos poucos como equipe, mas é uma equipe que não joga bem. Como os jornais aqui, as pessoas aqui em Montevidéu dizem, o time vence, mas jogando mal, até quando vence. É o segundo colocado do campeonato, mas não tem jogado bem. É um time que aposta muito no jogo reativo, lançamentos para frente, alguns cruzamentos para tentar marcar um gol. Os atacantes não estão conseguindo marcar tantos gols. Os gols têm sido marcados mais pelos jogadores de meio de defesa. Então é uma equipe que ainda não está tão bem encaixada, sabe como joga, sabe o que precisa fazer de acordo com o seu técnico, mas ainda não tem jogado tão bem. O que para o Bragantino é bom, que apesar dos bons resultados nacionalmente, é um time que tem suas fragilidades e quando pega adversários a outro nível, né, porque o campeonato uruguaio hoje na América do Sul não é tão forte, ele perdeu bastante a qualidade nos últimos anos, né, nos últimos 20, 30 anos. E os times brasileiros, argentinos, de outros países são mais fortes. E quando eles pegam os uruguaios têm caído muito na primeira fase, né? Então, o Bragantino tem esses pontos a favor. E se a gente voltar e lembrar do primeiro jogo, o Bragantino fez um bom jogo contra o Nacional na estreia da competição. O Nacional é um time que não faz uma marcação com tanta pressão. Então, o Léo Ortiz teve muita liberdade para poder jogar. Ele foi, acho que um dos principais jogadores daquele jogo. Ele teve muita qualidade para sair jogando como ele sempre tem, mas ele também teve espaço. E nessa, o Bragantino foi aproveitando para ir avançando em campo. Quem também jogou muito bem foi o Johan. O Johan conseguiu encontrar o seu espaço ali no meio de campo e conseguiu criar boas jogadas. Ele não joga esse jogo, mas o Léo Ortiz, ao que tudo indica, vai jogar. Ele não viajou com o time na segunda-feira, mas ele deve chegar na terça para poder jogar com o clube no jogo contra o Nacional. E ele é uma peça muito importante para esse jogo, porque ele foi bem naquele primeiro jogo por ter bastante espaço, e a tendência é que ele tenha de novo. O time do Nacional, ele procura marcar mais pelo lado do campo, né, quando não chega no último terço, né, porque daí no último terço tem que marcar todos os setores. Mas no meio de campo, no setor do meio e no setor de ataque, eles procuram marcar mais os lados do campo. E quando eles erram a marcação ali, o time vai avançando. E o Bragantino fez isso no primeiro jogo. Marca um gol de bola parada, depois o outro gol é do Hurtado, mas foi uma partida de domínio do Bragantino, que foi pouco ameaçado e conseguiu se sobressair em campo. O Nacional tem mais história, é um time muito mais testado em competições internacionais, mas esse elenco atual nem tanto. O principal jogador é o Brian Ocampo, que não joga. O Brian Ocampo está machucado, ele é um jogador muito habilidoso, é um jogador que é o mais decisivo talvez do time, e ele não joga. E sem ele, acho que o Bragantino tem uma vantagem ali de poder se preocupar menos para defender. O time do Bragantino tem desfalques, e alguns muito importantes, né? Tá sem o Aderlan. Tudo bem, acho que o Andrés Hurtado talvez fosse até o titular, mas não vai poder contar com ele.
Na defesa, deve contar com a volta do Ortiz, e eu acho que o Renan joga pela esquerda. Se ele não jogar, também joga o Natan, mas eu tô achando que vai jogar o Renan. Na lateral esquerda, não vai jogar o Luan Cândido. Com Covid, assim como o Aderlan e o Raul, ele tá fora. Então, quem deve jogar é o Ramon, que eu acho que até jogou bem em alguns jogos, mas ele tem sofrido, tem tomado muitos cartões. Então, acho que esse é um lado que é preocupante, né? Ele conseguiu ser expulso até no jogo que ele não jogou. Tudo bem, o árbitro pode ter exagerado, mas ele foi expulso, né? Então, é um jogador que tem que ficar mais esperto nessa questão, mas eu acho que até ele tem jogado bem. Mas o Luan Cândido é melhor que ele, tá numa fase melhor e o time perde sem ele. O Luan Cândido tem jogado bem. O meio de campo fica um pouco complicado, eu acho, por duas questões. A primeira é que você não vai ter o Raul e o Johan, dois jogadores importantes, e você vai ter a volta do Evangelista e do Jadson, mas a gente também não sabe se eles vão ter condições de jogar 90 minutos. E sem eles jogando 90 minutos, você talvez acabe tendo que colocar um deles só para começar jogando. Eu acho que daí começa o Jadson, o Eric Ramírez, um pouco mais adiantado, jogando de 10 ali, e o Prachetes. Ou, se ele não colocar o Prachetes, ele põe o Evangelista, porque eu acho que ele não vai usar o Eric Ramírez de primeiro. Enfim, tem muitas opções. Ele pode também botar o Prachetes de 10, o Eric Ramírez de 8, e de 5 o Jadson, também é uma opção. Então ele tem algumas possibilidades para pensar no meio de campo. Eu acho que ele vai com o meio Eric Ramírez, Jadson e Prachetes, alternando talvez até quem vira o 10, alguns momentos o Eric Ramírez, alguns momentos o Prachetes. No ataque eu acho que ele deve ir com o Arthur, Sorriso ou Elinho, mas eu acho que o Sorriso talvez jogue pela esquerda, por ser destro, acho que para cortar ali para o meio, e o atacante vai ser o Ítalo. Então eu acho que o Bragantino vai jogar muito ali no Arthur. O Bragantino jogou muito pelo lado direito no primeiro jogo e não tinha o Arthur, e foi bem por ali. Eu acho que o Arthur vai receber muita bola ali, pode ser uma principal jogada de ataque do Bragantino, é tentar ir com ele e avançar ali na jogada individual, num corte, em algum cruzamento dele de esquerda ou até de direita, para pegar a defesa do Nacional desprevenida, porque a defesa do Nacional não é boa em bolas paradas, e o Bragantino marcou gol assim no primeiro jogo, e não é bom em bolas aéreas. O Bragantino tem marcado muitos gols em cruzamentos, né? 14 dos últimos 16 gols saíram assim. Então eu acho que o Bragantino está numa partida muito complicada na questão de momento, que o Bragantino perdeu o último jogo e precisa se recuperar. Perdeu também jogadores importantes para esse jogo, mas apesar de jogar no estádio do rival, onde tem uma pressão, tem uma mística aquele estádio, a torcida uruguaia, acho que tem condições de passar. Se conseguir jogar o que pode, se conseguir desempenhar o que pode e se conseguir fazer valer as qualidades que tem o time. Agora vamos ver se tudo isso vai entrar em campo e se o time vai conseguir o resultado. Lembrando que o Bragantino, se vencer, precisa vencer e terminar com um saldo maior que o Vélez, caso o Vélez vença o jogo contra o Estudiantes. O Bragantino tem um saldo de 2 gols a mais do que o do Vélez, então se o Bragantino ganhar, ele vai passar a ter 3 gols a mais de saldo, o que força o Vélez a vencer, e vencer marcando pelo menos 3 gols. Então vai ter que ser um 3-0, 4-0, 5-0. Isso se o Bragantino ganhar só de 1-0, né? Daí teria que ser de 4, não, daí teria que ser de 3 se o Bragantino ganhar de 1-0, né? Um gol de diferença. Se o Bragantino ganhar de 2, vai ter que ser 4 gols, então por aí vai, né? Pro Nacional. Aliás, que se eles empatarem, eles conseguem classificar, né? Então tem essa questão, que se eles empatarem em saldo, eles só empatam com o Vélez marcando mais gols, então o Vélez tem essa vantagem. Agora, se o Bragantino empatar, ele classifica se o Vélez não vencer, porque se o Vélez empatar também, o Bragantino, que está na frente, continua e classifica. Se o Bragantino perder, aí ele está eliminado 100%, ele está fora da Libertadores, mas ele ainda pode pegar a Sul-Americana, caso o Vélez não vença o Estudiantes. Se o Vélez vencer, daí o Bragantino não pega nem Sul-Americana, não pega nada, termina as competições internacionais nesse ano. Mas então é isso, estou aqui em Montevidéu, vou acompanhar a partida da manhã, vamos ver o que acontece nessa partida decisiva. Acho que o Bragantino tem até boas chances, vamos ver se ele vai conseguir fazer tudo isso sem entrar em campo. Mas que é um jogo difícil, um cenário complicado, mas eu acho que é natural, o Bragantino ia ter dificuldades nesse grupo, a gente imaginava isso. Talvez eu imaginasse que o Bragantino jogasse um pouco melhor alguns jogos do que jogou, e talvez, por conta do grupo ter ficado muito equilibrado, poderia estar já classificado. Não é o caso, vai precisar do último jogo, então tá aí o desafio, o Bragantino vai ter que se superar para
conseguir uma classificação. Então é isso. Se você gostou do vídeo, curta, mande para os seus amigos, diga mais ou menos o que você acha que pode acontecer nessa partida. E é isso, volto na semana que vem com mais um RS Análises. E na quinta eu devo conversar com o Diego e comentar um pouco sobre a classificação ou não do Bragantino na Libertadores ou em alguma outra competição que o Bragantino ainda pode cair para a Sul-Americana. Então é isso, até o próximo RS Análises aqui no canal do DPTiano. Valeu!